sou a Rony Cristina de Oliveira, secretária municipal da Fazenda. Estamos aqui, né, junto com a minha equipe, o contador Felipe e a Eliane, para apresentar o segundo quadrimestre de 2025. Né, e logo mais o Felipe irá explanar sobre os nossos investimentos, que, né, iniciam-se no mês de maio. Depois vocês podem estar analisando sobre os investimentos, né, que ocorreu no nosso município, sobre as obras, sobre as contratações, né, isso tudo englobado na Cozinha Piloto. Lembrando que esse relatório ele é composto pela Prefeitura Municipal, pela Câmara, né, e pela FEMA, e ele vai estar apresentando para vocês logo mais. Tá bom? E é só. Olá, eu sou Felipe, contador da Prefeitura, e a gente vai falar um pouco aqui sobre as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Como foi muito bem lembrado pela Rony, essa audiência engloba a Prefeitura, Câmara Municipal, a Cisprev e FEMA. Tá? Então, a gente começa a demonstrar as metas do município, lembrando que essa audiência é em cumprimento ao que estabelece o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente começa com a receita prevista em confronto com a receita realizada. Então, a gente traz aqui a receita do município até o segundo quadrimestre de 2025. Tá? A gente tem a receita prevista, foi previsto R$ 702.700.000 de receita, foi arrecadado até 31 de agosto R$ 468.361.978,17. Se a gente fizer um quadrinho aí, dividir isso por 3, a gente tinha que ter arrecadado 66,67, a gente arrecadou 66,65% daquilo que foi previsto. Está dentro daquilo que foi previsto. O segundo quadro ele traz a evolução da receita. Então, a gente compara os quadrimestres dos anos de 2023, 2024 e 2025, se existe crescimento de receita ou não, comparado aos outros períodos. Então, em 2023, no segundo quadrimestre, a gente arrecadou R$ 393.793.978,24. 2024, arrecadação de R$ 442.048.118,80, um crescimento de 12%. Em 2025, no mesmo período, R$ 468.361.978,17, um crescimento de 6%. A gente consegue observar que a nossa receita tem aumentado acima da inflação até, que é um índice bom para o município. Quais são as principais receitas do município, né? As principais receitas do município, IPTU, tá? O IPTU tem uma previsão de arrecadação de R$ 61.930.928,40. O IPTU do ano, dívida ativa, tudo englobado aqui. Foi arrecadado até o segundo quadrimestre R$ 41.014.353,98. O imposto de renda retido na fonte é uma receita importante para o município, previsão de R$ 29.315.397,08, foi arrecadado R$ 16.189.776,68. O ITBI, R$ 11.406.375,34, foi arrecadado até agora R$ 6.164.974,39. O ISS, 60.700.000 de previsão, foi arrecadado até 31 de agosto, 35.785.620,51. As taxas, 4.231.000 de previsão, foi arrecadado 2.714.661,36. Receita de contribuições, são as contribuições para a Cisprev e a contribuição da iluminação pública, uma previsão de arrecadação de 26.925.000, foi arrecadado até 31 de agosto 17.900.000,
993.579,73. Receita patrimonial, rendimento de aplicação financeira, aluguel de imóveis, 9.091.521,88. Foi arrecadado até agora 10.070.371,77. A receita de serviços, aqui a grande parte dessa receita vem da FEMA, os serviços educacionais. Previsão de 67.124.313,67. Foi arrecadado 50.355.682,55. As transferências correntes, o FPM, o ICMS, o IPVA, aquilo que vem do governo federal e governo estadual. Previsão de arrecadação de 337.105.499. Foi arrecadado 231.724.364,98. E outras receitas correntes, uma previsão de arrecadação de 9,5 milhões. Foi arrecadado 11.431.375,60. Só para a gente complementar, dar o valor total das receitas, tem a contribuição de melhoria, as receitas intraorçamentárias e a receita de capital. Então, foi previsto 702.700.000, foi arrecadado 468.361.968,17. Passado a fase da receita, que é o que banca o município, a gente começa a demonstrar as despesas. Tá? Então, a gente traz aqui a despesa por elemento. Aqui a gente traz a despesa liquidada, tá? Até o segundo quadrimestre de 2025. Então, a gente tem ali pessoal em cargos sociais, a gente paga um pouco de pessoal no rateio pela participação no consórcio do CIVAP, aposentadorias, reserva remuneratória e reforma, pensões, aposentadorias e pensões é do Instituto de Previdência, contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, obrigações patronais, outras despesas variáveis, pessoal civil, que são as horas extras, sentenças judiciais, que são os precatórios, obrigações patronais intraorçamentárias, que é o repasse da obrigação patronal para o Instituto, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, compensação previdenciária, que não existiu nesses 2 quadrimestres, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, são as transferências para as entidades do terceiro setor, transferências a consórcios públicos, outros benefícios assistenciais, diárias, material de consumo, premiações culturais, científicas e artísticas, material de distribuição gratuita, que são os medicamentos, em sua maioria, serviço de consultoria, serviço de terceira pessoa física, que são os estagiários e os bolsistas, Bolsa Atleta, né? Serviço de terceira pessoa jurídica, serviço de tecnologia de informação, obrigações tributárias e contribuições, outros auxílios financeiros à pessoa física, que aqui é o auxílio do Mais Médicos, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, aqui a grande maioria é licença-prêmio, transferências para a UPA e o aporte para a cobertura do déficit atuarial. Despesas de capital, auxílios não teve, transferências a consórcios públicos, obras e instalações, equipamentos e material permanente, aquisição de imóveis e amortização e refinanciamento da dívida. O total da despesa liquidada nesse período do município todo é de R$ 420.879.118,04. Só para fazer um parênteses aqui, a despesa liquidada é quando já chegou a nota fiscal, então o material já foi entregue ou o serviço já foi totalmente prestado. Aí a gente passa para a parte dos índices fiscais. Tá? A LRF, a Constituição, traz alguns índices que têm que ser observados pela administração pública. E um deles, que está previsto na LRF, é a despesa bruta com o pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala que o município não pode atingir 54% da receita corrente líquida com despesa com o pessoal. Tem um limite prudencial, que é de 51,3%. Chegando nesse limite, a prefeitura tem que cortar alguns gastos. Então,
Até o segundo quadrimestre de 2025, que ele pega o ano móvel, ele pega de setembro de 2024 até agosto de 2025, 12 meses, a gente gastou em despesas com pessoal 283.986.254,48. E a nossa receita corrente líquida do mesmo período foi de 564.490.432,11, um percentual de aplicação de 50,31. A gente consegue observar que está abaixo do limite máximo e abaixo do limite prudencial. Então, a gente está controlando bem a despesa com o pessoal. A próxima meta é a receita líquida de impostos e a aplicação na saúde. A Constituição fala que o município tem que aplicar no mínimo 15% da receita de impostos e transferência de impostos com o serviço de saúde. Então, a gente tem um total de receita, que é a base de cálculo, de 244.345.545,71. E um total de despesa com saúde de 102.935.133,77. Dessa aplicação na saúde, 44.169.675,18 são receitas que vieram do SUS. Então, já é verba vinculada, que vem do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. Então, o total aplicado com recurso próprio nesse período foi de 52.709.309,84, um percentual de 21,57% aplicado em saúde, bem acima dos 15%, que é aquilo que é previsto na Constituição. Outro índice importante para a administração é a despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. A Constituição também diz a respeito da manutenção do ensino e que da receita de impostos e transferência de impostos, o município tem que aplicar, no mínimo, 25% com o ensino. Então, a base de cálculo é um pouquinho diferente, que entra algumas coisas a mais em relação à saúde. 248.286.672,35. Foi gasto em despesa com manutenção de ensino 67.063.118,56, um percentual de 27,01%, acima dos 25%, já no segundo quadrimestre. Tá? A gente tem esses índices de saúde e educação, tem que ser aplicado durante todo o ano. A gente observa que já vem sendo aplicado acima no segundo quadrimestre já. O próximo quadro é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? Esse fundo ele é mantido através da retenção das transferências do FPM, ITR, ICMS, IPVA e o IPI. Então, 20% de tudo que a gente recebe dessas transferências fica retido no Fundeb, fica no fundo, que é transformado no Fundeb. E esse valor, ele retorna para o município pelo número de alunos da rede. Tá? Então, a gente teve de receita retida nesse período 29.030.806,98. E recebeu do Fundeb 55.237.467,39. Um ganho em relação ao que foi retido de 26.206.660,41. Mais um rendimento de aplicação financeira, que esse dinheiro fica aplicado enquanto não é utilizado, 276.792,06. A receita total do Fundeb nesse período, de 55.514.259,45. Desse valor, 70% no mínimo tem que ser aplicado em folha de pagamento dos profissionais da educação, fala a lei. Então, foi aplicado no período 49.903.103,85, um percentual de 89,89% com despesa com pessoal. E em outras despesas, que são os 30% que podem ser aplicados, 5.990.231,36, 10,79%. Aqui é pelo empenhado, tá?
Então, a gente traz o quadro do empenhado. Isso é o que a gente empenhou. Então, a gente está aplicando acima dos 70%. Tá? A gente está cumprindo também com aquilo que a lei do Fundeb fala. Aí a gente traz um quadrinho do resultado consolidado. Lembrando que isso aqui é o município todo, tá, gente? Não é só a prefeitura. Então, a gente teve de receita arrecadada no período R$ 468.361.978,17. E o município todo empenhou R$ 518.493.851,12. Hoje, a gente tem um déficit de R$ 50.131.872,95. Mas a despesa empenhada ainda não foi realizada. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de receber receitas até o final do ano para cobrir esses 50 milhões. A gente tem aqui empenhos de água, energia e telefone, que são empenhos estimativos, está empenhado até o final do ano, a despesa ainda não se realizou, assim como a gente tem contratos de obras, contratos de prestação de serviço, que estão empenhados até o final do ano, que serão cumpridos com a receita que vai chegar ainda. Então, isso não é um dado alarmante. Próximo quadro é o resultado primário. Então, o resultado primário, ele indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Então, esse quadro ele rebate o anterior, a gente pode assim dizer. Tá? Então, a gente tem de receita primária no período R$ 418.314.012,64. E teve de despesa primária R$ 372.101.118,87. Então, o resultado primário ele é superavitário, de R$ 46.212.293,77. Então, a gente tem um resultado primário superavitário até o segundo quadrimestre de 2025. Para finalizar, a gente tem um resumo de tudo que foi dito, né? Então, a gente arrecadou até agora, dos 702.700 previsto, 468.361.978,17. A gente tem uma diferença que, para arrecadar até o final do ano, 234.338.21,83 nos últimos 4 meses. Uma despesa prevista de 702.700. Foi empenhado até agora 518.493.851,12. Temos a empenhar ainda 184.206.148,88. No momento, a relação da receita com a despesa empenhada é deficitário, tá, em 50 milhões. O índice de pessoal, o máximo 54%, a gente está com 50,31%, 3,69% abaixo daquilo que a legislação pede. O índice de saúde, 15%, a gente está com 21,57%, 6,57% acima daquilo que a legislação pede. O índice de educação, 25%, a gente tem 27,01%, 2,01% acima daquilo que é solicitado pela legislação. E é tudo, pessoal. Eu acho que essas são as informações importantes do município que a gente tinha para trazer, para demonstrar. Tá? Então, a gente traz as metas do município de arrecadação, de gastos, aquilo que a legislação pede para que seja cumprido. A gente percebe que o município tem caminhado dentro da legalidade. E eu quero deixar aqui a Secretaria da Fazenda, a Contabilidade à disposição de todos. Esse vídeo fica no YouTube, na TV Câmara, vai ser transmitido pela TV Câmara, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Bom dia, Felipe, bom dia, Rony, bom dia, Vinícius, demais integrantes da
da Secretaria da Fazenda. É uma satisfação imensa tê-los vocês aqui hoje, dando essa explicação que eu digo que é de suma importância para que nós possamos saber a saúde financeira do município, né? Porque sem dinheiro o município praticamente não se desenvolve. E, antes de mais nada, agradecer o trabalho de vocês, parabenizar o serviço de vocês. O coração da Prefeitura passa pela Secretaria da Fazenda, é vocês que cuidam da saúde financeira do nosso município. Então, externar a vocês a confiança que nós, da Câmara Municipal, temos em vocês, né, de cuidar do maior patrimônio do município, que é o setor financeiro, né, que é aquele que faz acontecer, o desenvolvimento passa pelo aval, né, vamos dizer assim, de vocês. Felipe, é só para a gente tentar ratificar um pouquinho, para não ficar meio confuso, né? Eu entendi, depois que você deu aquela chamada ali, na questão do déficit. Ali fala de 50 milhões de déficit e, na outra, mostra 45 milhões de superávit. É isso? Você pode explicar? A gente tem uma situação daquilo que foi empenhado até agora. Se a gente comparar o empenhado com aquilo que foi arrecadado, é lógico que a gente empenhou mais do que arrecadou. Mas nem tudo que está empenhado foi executado ou vai ser executado. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de receita até o final do ano, que possa cobrir esse que já está comprometido. E o outro quadro, ele traz essa relação da receita que foi arrecadada até agora com as despesas que foram efetivamente realizadas, que é o empenho liquidado, é o empenho que já foi pago, é aquilo que a gente já fez um desembolso. Então, a comparação daquilo que já foi executado com aquilo que foi arrecadado é superavitário. Em relação ao empenhado, que é aquilo que vai acontecer ainda, a gente tem uma situação que é para olhar com cuidado, porque a gente precisa arrecadar pelo menos os 50 milhões, tá? Mas não, é um dado que a gente tem que ficar observando, mas não é um dado preocupante. A gente tem receita até o final do ano para cobrir esses 50 milhões. E o outro quadro demonstra isso, que o que aconteceu até agora consegue ser cumprido. Tá? Então, a gente tem que observar a arrecadação para cumprir com o que vem pela frente. Mas hoje, até no segundo quadrimestre, nós estaríamos aí num positivo de 46 milhões, é isso? Isso. A gente tem sempre que lembrar que esse demonstrativo que a gente traz para a apresentação é do município todo. Então, a gente tem receita e despesa do Assesprev aqui, tem receita e despesa da FEMA, que não é pouca coisa, dos dois, que compõem esse valor total. Tá? Se a gente quiser analisar só da Prefeitura, só da Assesprev, só da FEMA, tem que ser uma situação diferente, não é nesse momento, tem que ser uma coisa isolada de cada entidade, de cada ente do município. Perfeito. Parabéns, Felipe, parabéns, Rony, parabéns a toda a equipe. E é o que eu disse para vocês, a Câmara, a Comissão de Orçamento e Finanças está à disposição de vocês. A gente torce muito pelo trabalho de vocês e tenho certeza que o nosso município está em boas mãos. Deus abençoe vocês. Informação com responsabilidade você encontra aqui.